Se alguém me dissesse que partilhar um apartamento com o meu melhor amigo seria simples, eu teria acreditado. Afinal, conhecíamo-nos desde os 5 anos. Mas ele fez uma revelação que expôs a verdade sobre os nossos medos internos, trazendo choque, dúvida e o peso de uma punição invisível da sociedade. Chamo-me Nelson, tenho 20 anos e acabei de entrar em medicina na Universidade de Coimbra. Vim de Lisboa com sonhos e inseguranças, sempre o palhaço da turma que escolheu curar para entender o que se quebra por dentro. Cheguei ao apartamento partilhado em Coimbra, um espaço apertado com 2 quartos e uma cozinha velha. O meu companheiro era o Ignácio, 21 anos, caloiro de direito. Crescemos juntos na mesma rua de Lisboa, jogávamos a bola e partilhávamos castigos na escola. Ele era explosivo, discutia com tudo, mas tinha um magnetismo que desafiava. Decidimos morar juntos por economia e inevitabilidade. As mães emocionaram-se ao saber. Mas logo nos primeiros dias, a convivência revelou tensões, silêncios prolongados, olhares que duravam demais, brincadeiras que ganhavam segundas intenções. Uma quarta-feira quente, sem aulas, ele saiu do banho e sorriu de lado. Achavas que era resort? Ri, mas o ar carregou-se. As provocações escalaram, portas entreabertas, comentários que pareciam elogios disfarçados. Era um jogo silencioso, perigoso, que nenhum admitia. No dia seguinte, acordei com o som da porta batendo. Ignácio já preparava o café, mas evitou meu olhar. Dormiste bem? Perguntei, tentando quebrar o gelo. Mais ou menos. Tu roncas como um trator. Ri forçado, mas senti a cutucada. Ele sempre fazia isso, testando limites. Respondi. Pelo menos não deixo a porta aberta de propósito. Ele parou, xícara na mão. De propósito? Achas mesmo? O tom era desafio puro. Não respondi, mas o silêncio gritou. Saímos para as aulas separados, mas a tensão seguiu-me o dia todo. Na faculdade, foquei nas palestras de anatomia, mas minha mente voltava ao apartamento. Ignácio mandou mensagem. Esqueceste o teu livro aqui. Vem buscar ou fico com ele? Indireta clara. Respondi. Guarda, talvez aprendas algo útil. Ele rebateu com um emoji risonho, mas eu sabia que era mais. Ao voltar, encontrei-o estudando na mesa comum. Precisas de espaço? Zrenia perguntei. Não, senta. Vamos ver se aguentas direito. Começamos a discutir um caso hipotético, mas as opiniões colidiram. Tu és teimoso demais, Nelson. Sempre queres ter razão. E tu explodes por nada. Admite que estás errado. A discussão aqueceu. Vozes altas. Até que ele se calou. Olhos fixos nos meus. Talvez não seja só sobre o caso. Engoli seco. O que ele queria dizer? Mudamos de assunto, mas o conflito pairava. Naquela noite pedimos comida. Enquanto esperávamos, ele contou uma história da infância. Lembras quando fugimos da escola e quase fomos apanhados? Ri, mas ele acrescentou. Eras o único que me seguia em loucuras. O tom era nostálgico, mas carregado. E tu, o único que me desafiava. Silêncio caiu, pesado. Ele aproximou-se para pegar o telemóvel, e o espaço entre nós pareceu encolher. Por que foges sempre que as coisas ficam sérias? Zrenia perguntou de repente. Eu? És tu que mudas de assunto. A campainha tocou, interrompendo. Comemos em silêncio, mas a tensão crescia como uma onda. No fim de semana, fomos a uma festa de caloiros. Ignácio insistiu. Vem para descontrair. Lá, ele falava com todos, ria alto, mas eu via os olhares dele para mim. Um veterano aproximou-se. Vocês moram juntos? Cuidado, amizades assim viram complicadas. Ignácio riu, mas cortou. Complicadas como? Somos só amigos. O veterano piscou. Sei lá, partilhar espaço muda tudo. Senti um aperto. Ignácio puxou-me para o lado. Ignora. Mas e se não for só amizade? As palavras caíram como uma bomba. O quê? Ele desviou. Nada, esquece. Mas não esqueci. A festa continuou, mas eu saí cedo, mente a rodopiar. De volta ao apartamento, esperei-o. Ele chegou tarde, cheirando a fumo. Por que saíste? Zrenia perguntou. Aquela conversa, o que quiseste dizer? Ele hesitou. Nada. Ou talvez tudo. Estou confuso, Nelson.
Admitiu medos internos, dúvidas sobre si mesmo. E se o mundo não aceitar? Respondi. O mundo não vive aqui. Nós vivemos. Mas ele recuou. É fácil para ti dizeres. A discussão explodiu de novo, acusações voando. Tu provocas e depois foges. E tu finges que não sentes nada. Paramos, ofegantes. Ele saiu para o quarto, batendo a porta. Fiquei sozinho. O conflito agora aberto. Dias depois, evitamos confrontos diretos, mas as provocações voltaram sutis. Ele deixava bilhetes. Não esqueças as aulas. Ou queres que te lembre? Eu respondia com mensagens. Cuida da tua vida. Ou queres entrar na minha? A tensão acumulava. Cada interação uma faísca. Numa tarde de estudo conjunto, ele questionou. Por que escolheste medicina? Para consertar os outros ou a ti mesmo? Toquei num nervo. E tu, direito? Para discutir ou para te defenderes? Ele riu amargo. Talvez ambos. O diálogo virou confissão. Ele falou de pressões familiares, eu de inseguranças. Mas no fim, ele disse: isto entre nós assusta-me. Assenti. A mim também, mas ignorar não resolve. Uma calourada no direito testou limites. Ignácio convidou. Vens? Ou foges outra vez? Fui, mas vi-o rodeado de amigos, rindo, mas distante de mim. Um comentário alheio. Vocês parecem inseparáveis. Cuidado com isso. Ignácio defendeu. E se formos? Problema teu. Mas depois, sozinho comigo. Vi o julgamento nos olhos deles. Medo real. A confissão expôs a verdade. Medos sociais pesavam. E agora? Zrenia, perguntei. Não sei, mas não quero perder-te. A tensão atingiu pico, conflito interno misturado com externo. Semana seguiu com mais choques. Ele cancelou planos conjuntos. Preciso de espaço. Mas à noite, batia à porta. Tás acordado? Preciso falar. Conversas viravam madrugadas, desvendando camadas. Sempre foste o único que me entendia sem palavras. E tu, o que me fazia questionar tudo. Mas cada avanço trazia recuo. E se isto destruir a amizade? A dúvida punha tudo em risco. Num dia chuvoso, corremos para casa juntos, ensopados. Rimos, mas ele parou. Isto é mais do que pensávamos. Assenti, coração acelerado. O conflito não era só verbal. Era uma batalha interna crescendo. A pressão culminou numa discussão sobre futuro. Vais ficar em Coimbra ou voltar a Lisboa? Zrenia, perguntou ele. Depende. E tu? Se ficar, é por ti. Mas o medo? Interrompi. Medo de quê? De admitir? Ele explodiu. De tudo. Sociedade, família, nós. Saí para caminhar. Mente em turbilhão. Ao voltar, bilhete dele. Desculpa. Vamos falar amanhã. A noite foi insone, tensão no ar. No dia seguinte, confrontamos. Não podemos continuar assim. Então decide, fugir ou enfrentar. Ele hesitou, mas disse, enfrentar. Mas juntos. O conflito começou a virar resolução, mas a tensão ainda pulsava. Mais provocações vieram. Ele trouxe café à biblioteca, sentou perto. Estudas ou pensas em mim? Ri. Ambos. E tu? Sempre. O flerte disfarçado escalou tensão. Num jantar improvisado, falamos abertamente. Isto assusta, mas atrai. Sim. Mas e o julgamento alheio? Ignoramos por agora. Mas um telefonema da mãe dele interrompeu. Como vai a convivência? Ele mentiu. Bem, só amigos. Após desligar, culpa nos olhos. Não consigo contar ainda. Entendi, mas doeu. O conflito social invadia o pessoal. A rotina virou campo minado. Cada silêncio era uma bomba relógio. Ele evitava temas profundos, eu forçava. Fala ou explode. Uma noite após aula tardia, cheguei e ouvi-o discutindo ao telefone com um amigo. Sim, moramos juntos. Não, nada mais. Mas o tom traía dúvida. Confrontado. Por que mentes? Por proteção. A briga reacendeu. Proteção ou covardia? Ambos, ele admitiu. Tenho medo de perder tudo. Abracei a verdade. Eu também. Mas esconder piora. A tensão atingiu novo nível, forçando escolhas. Dias de calmaria falsa seguiram, mas por baixo fervia. Ignácio planeou uma saída. Vamos ao Rio, descontrair. Lá conversamos horas.
Lembras a nossa infância sem medos? Sim, quero isso de volta. Mas ele acrescentou: agora há mais em jogo. Assenti. Sim, e vale a pena. Talvez. O regresso foi silencioso, tensão crescendo para o inevitável. No apartamento, ele parou à porta do quarto. Boa noite, mas amanhã falamos sério. Concordei, sabendo que o conflito se aproximava do clímax. A pressão externa aumentou com rumores na faculdade. Vocês são próximos demais. Ignácio ignorou, mas comigo. Ouvi. Dói. Respondi. Então enfrentamos. Ele hesitou. Não sei se consigo. A dúvida punha a amizade em risco. Numa aula conjunta, sentados lado a lado, ele sussurrou: isto muda tudo. Para melhor ou pior. Veremos. A tensão narrava o dia, cada olhar um conflito não resolvido. Finalmente, numa sexta chuvosa, explode. Não aguento mais fingir. Então, a Jamie Penede confessou: sinto algo mais, mas o medo paralisa. Chorei internamente. Eu também. Mas fugir destrói. Abraçamos a revelação, mas o peso social permaneceu. A parte 1 terminava aí, com tensão no auge, pronta para aprofundar. Depois da confissão na chuva, Ignácio evitou meus olhos por dias, mas uma mensagem dele quebrou o gelo. Preciso de ti para estudar. Ou foges. O convite era armadilha, e eu caí nela, sabendo que o medo dele agora se misturava ao meu. Voltei ao apartamento à tarde, e ele já esperava com livros abertos. Senta, vamos rever contratos. Começamos, mas logo as explicações viraram debates acalorados. Tu simplificas demais, Nelson. A lei não é assim. E tu complicas para esconder dúvidas. Ele pausou, mão no livro. Dúvidas sobre o quê? Sobre nós? O ar pesou. Respondi. Sim. Ignorar não apaga. Ele admitiu. Penso nisso o tempo todo. Mas e se estragar tudo? A conversa aprofundou, revelando camadas. Ele falou de expectativas familiares, eu de pressões internas. Sempre foste o meu apoio, disse. Agora é mais. Assenti, tensão crescendo com cada palavra não dita. Naquela noite, planeamos uma saída para descontrair. Fomos a um bar perto da faculdade, mas o ambiente lotado forçou proximidade. Bebidas vieram, e com elas confissões soltas. Lembras as nossas aventuras em Lisboa? Zrenia perguntou ele. Sim, sem medos. Mas ele acrescentou. Agora há stakes altos. Um amigo da turma dele juntou-se, comentando. Vocês parecem um duo inseparável. Ignácio riu. E se formos? O amigo piscou. Cuidado, Coimbra julga. Saímos dali, caminhando de volta. Vês? O mundo interfere. Respondi. Então resistimos. Ele parou. Como? Admitindo. A tensão subiu. Passos acelerados. No apartamento, ele hesitou à porta. Entra no meu quarto. Precisamos falar. Sentamos na cama e ele desabafou. Sinto algo que assusta, mas atrai. Eu igual. Mas fugir piora. A noite virou diálogo infinito, fortalecendo laços, mas ampliando conflitos internos. Dias depois, uma prova conjunta testou-nos. Estudamos até tarde, ele explicando leis, eu anatomia. Troca, ensina-me sobre o coração. Brincou. É frágil, quebra fácil. Ele sério. Como o nosso. O momento intensificou. Mensagens durante o dia viraram constantes. Sobes bem? Sim, pensa em ti. Mas um mal-entendido surgiu. Ele cancelou um plano. Por quê? Zrenia perguntei. Medo de exposição. Discutimos. Tu provocas e recuas. E tu forças. Resolvemos com uma caminhada, mas a tensão persistia. Na biblioteca, ele trouxe almoço. Para compensar. Comemos conversando sobre futuros. Medicina te consome. Direito te endurece. Ele tocou no ponto. Mas juntos equilibramos. A conexão deepened, mas com ela veio dúvida. E se a família souber? Uma calourada misturada uniu turmas. Ignácio convidou. Vem para provar que aguentamos. Lá dançamos no grupo, mas olhares alheios pesaram. Uma veterana comentou. Vocês têm química. Ignácio defendeu. Amizade pura, mas sozinho. Queria mais. Confessei. Eu também. A festa acabou em discussão com um bêbado. Homens assim? Estranho. Ignácio rebateu. Problema teu.
Voltamos tensos. Vês o risco? Sim, mas vale. No apartamento ele propôs. Vamos devagar, construindo. Aceitei, mas a tensão de segredo crescia. Conversas noturnas viraram rotina. O que sentes realmente? Medo misturado a desejo de continuar. Cada revelação fortalecia, mas conflitos sociais ameaçavam. Semana seguiu com mais interações. Ele ajudou num projeto meu. Explica esta artéria. Como o nosso laço, vital. Rimos, mas sério. Não corta. Uma chamada da minha mãe interrompeu. Como vai com Ignácio? Menti. Bem. Culpa veio. Contei a ele. Dói esconder. Ele. Para mim igual. Mas timing importa. Discutimos estratégias. Fingir ou assumir. Meio termo. Mas um rumor na faculdade espalhou. Eles são próximos demais. Ignácio confrontou o fonte. E daí? Mas comigo? Assusta. Respondi. Enfrentamos juntos. A profundidade crescia. Tensão com ela. Um fim de semana livre trouxe viagem curta a Porto. Para escapar, disse ele. No comboio, confissões. Sempre te admirei. Tu me mudaste. Mas no hotel partilhado, tensão explodiu. Dividimos quarto? Sim, confia. Noites de conversa, desvendando passados. Infância dura me endureceu. Minha insegurança me isola. Voltamos mais unidos, mas com conflito. E agora, de volta à realidade. Avançamos. Mensagens pós-viagem. Saudades já. A relação deepened, mas pressões externas montavam. A tensão atingiu novo patamar numa aula debatida. Ignácio defendeu posição oposta. Lei protege, mas sociedade julga. Eu. Medicina cura corpos, não mentes. Ele sussurrou. Cura a nossa? Após no apartamento, precisamos definir. Discutimos horas. Amigos ou mais. Mais, mas cautelosos. Resolução veio, mas com aviso. Mundo não perdoa. A parte 2 terminava com laços fortes, mas conflitos a ferver. Ignácio confessou num sussurro noturno. Não aguento o segredo mais. Mas um comentário alheio na manhã seguinte explodiu tudo, expondo fragilidades que ameaçavam romper nosso laço. Acordei com mensagem dele. Fala da faculdade corre, cuidado. Cheguei à aula e cochichos rodeavam. Aqueles dois, estranho. Um colega confrontou. Moram juntos? Rumores dizem mais. Neguei. Amigos só. Mas Ignácio, ao saber, explodiu. Por que negaste? Medo. Discutimos no corredor. Tu farias igual. Não, assumiria. A crise iniciou. Confiança abalada. Evitamos olhares o dia todo. Tensão sufocante. À noite, no apartamento, confronto direto. Queres expor tudo? Não, mas mentir dói. Ele saiu batendo porta. Sozinho, refletia em medos. Dias seguiram frios. Cafés separados, saídas desencontradas. Ele cancelava planos. Preciso pensar. Mensagens curtas. Bem, sim. Mas por baixo, raiva fervia. Uma prova falhada minha piorou. Culpa da distração. Acusei. Nossa distração. Rebateu. Discussão escalou. Tu provocas crise, e tu evitas. Paramos exaustos, silêncio pesado como chumbo. Crise aprofundou com intervenção externa. Mãe dele ligou. Algo errado? Pareces distante. Ele mentiu, mas após. Dói enganar. Confessei. Minha família é igual. Decidimos pausar. Espaço para pensar. Mas a ausência doía mais. Na faculdade viu com veteranos rindo, mas distante. Ciúme picou. Substituis? Confrontado. Não, mas tu afastas. Briga reacendeu. Tu começas. Acabo se continuar. Tensão atingiu pico. Amizade em risco. Uma recepção de caloiros virou catalisador. Fui sozinho. Ele apareceu tarde. Comentários voaram. Solteiros? Ou escondidos? Ignácio defendeu. Mente aberta, gente. Mas um bêbado insistiu. Homens assim? Piada. Ele rebateu forte, quase briga. Saímos juntos. Vês o ódio? Sim, mas fugir perde. No caminho, silêncio tenso. No apartamento, talvez parem. Ou assumam. Crise virava dúvida existencial. Semana trouxe mais choques. Rumor espalhou. Eles brigam por ciúmes. Ignácio confrontou o grupo. Falso. Mas comigo. Parte verdade. Admiti.
Medo de perda. Ele. Eu igual. Mas pressão esmaga. Evitamos contato, rotinas separadas. Uma noite, bati à porta dele. Fala ou explode. Entrou crise aberta. Quero continuar, mas mundo impede. Então luta. Resposta. Não sei como. Saí frustrado. Laço frágil. Pressão familiar aumentou. Minha irmã visitou. Algo com Ignácio? Neguei, mas ela insistiu. Pareces tenso. Após partida, contei a ele. Quase revelei. Ele panicou. Não, ainda não. Discussão. Covardia. Proteção. Crise piqued. Confiança rompida. Dias de isolamento. Ele saía cedo, eu ficava tarde. Mensagens pararam. Vazio crescia. Um churrasco universitário forçou o encontro. Lá piadas. Duo dinâmico ou conflituoso. Ignácio riu forçado, mas explodiu depois. Cansado disto. Confrontamos no carro. Termina ou conserta? Conserta, mas como? Lágrimas internas. Crise no auge. Parte 3 terminava com o abismo aberto, pronto para culminar. A crise explodiu quando Ignácio gritou. Escolhe, eu ou o medo, swingendo uma decisão que poderia destruir ou salvar tudo num instante de verdade crua. Parei no corredor, coração disparado. Não é simples. Ele rebateu. Torna simples. Discussão virou furacão. Acusações de covardia, medos expostos. Tu foges da família, e tu da sociedade. Paramos ofegantes, olhos nos olhos. Então o quê? Zrenia, perguntei. Enfrentamos ou acabamos? Escolhi. Enfrentamos. Mas ele hesitou. Preciso tempo. Saiu deixando vazio. Dias tensos seguiram. Decisões pendentes. Mensagem dele. Encontra-me no Rio. Fui. Ele esperava. Pensei. Quero tentar. Mas acrescentou. Com regras, devagar. Aceitei. Mas conflito persistia. E rumores. Ignoramos. Caminhamos planejando. Fala com tua mãe primeiro. Ele panicou. Não pronto. Discussão reacendeu. Então quando? Logo. Tensão subia. Escolha forçada. Culminação veio numa noite de estudo. Ele desabafou. Medo paralisa. Abracei. Juntos superamos. Mas telefone tocou. Amigo dele, espalhando o rumor. Ignácio explodiu. Basta. Confrontou o amigo por chamada. Para com mentiras. Após. Vês? Precisamos decidir. Eu. Assumir agora. Ele concordou. Sim, mas cautelosos. Decisão tomada, mas com tremor. Pressão familiar piqued. Liguei à minha mãe. Algo sobre Ignácio. Contei verdades parciais. Ela. Seja feliz, mas cuidado. Contei a ele. Tua vez. Ele ligou a dele, voz tremendo. Mãe, sinto algo por Nelson. Silêncio. Depois choro. Mundo cruel, mas apoiarei. Alívio veio, mas ele. Medo resta. Abraçamos escolha. Avançamos. Faculdade trouxe teste final. Rumores circulavam. Confrontamos grupo. Sim, somos próximos, problema? Silêncio caiu. Aceitação gradual. Mas um professor notou. Foco nos estudos. Ignácio. Focamos. Culminação em resolução. Escolhemos nós. Parte 4 terminava com vitória frágil, pronta para a moral. 2 anos após a escolha, Ignácio disse. Enfrentamos o pior. Agora colhemos o melhor. Provando que coragem transforma medo em força duradoura. O apartamento continuou base. Rotinas partilhadas viraram alicerce. Eu no 5º ano de medicina, ele em direito penal, desafios superados juntos. Rumores diminuíram, aliados surgiram, amigos defenderam, família aceitou após raivas iniciais. Mundo muda devagar, disse ele, mas nós mudamos primeiro. Lição. Aceitar verdades internas liberta, apesar punições sociais. Coragem não é ausência de medo, mas ação apesar dele. Partilha nos comentários. Viveste amizade que evoluiu? Dá like, subscreve, ativa sino. Até próxima.